Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez eu tenho a oportunidade de compartilhar o estudo da Palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Esse é um capítulo muito interessante e eu tenho certeza que todos nós seremos enriquecidos pelo estudo dele. Mas eu gostaria de começar esse estudo fazendo algumas perguntas para todos vocês. Qual é a importância da oração em sua vida? Quanto tempo você tem dedicado ao estudo da Palavra de Deus? Suas orações são pautadas unicamente pelas circunstâncias ou elas também são pautadas pelas promessas de Deus? O capítulo 6 de Daniel fala da experiência do profeta de oração. E o objetivo nosso ao estudar é extrair lições para a nossa vida de oração. Eu gostaria de convidar a todos vocês para acompanhar a leitura, que vai desde o verso 1 até o verso 10. Então abram a sua Bíblia e acompanhem comigo. O texto bíblico diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Verso 5, disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 8, agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Último verso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Primeira característica que eu gostaria de destacar da oração do profeta é que ele orava 3 vezes por dia. Por que 3 vezes por dia? Nós sabemos que vários profetas, vários personagens da Bíblia oravam no período dos sacrifícios do templo. Por exemplo, no capítulo 9, verso 21, que também fala de uma oração, olha o que nós encontramos. Capítulo 9, verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então Daniel costumava orar na hora dos sacrifícios. Tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A terceira oração era a oração da noite. Posteriormente, na literatura rabínica, seria então aí acrescentado um terceiro horário de oração, mas com o precedente dos profetas. Mas haviam 2 horários de sacrifício, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E Daniel aproveitava esses momentos para orar.
não apenas ele, mas também Esdras, como nós encontramos no capítulo 9, verso 5, Atos capítulo 3, verso 1, também menciona que Pedro e João iam ao templo no horário da oração. O capítulo 10 do livro de Atos menciona também a experiência de Cornélio, o centurião, que também orava no período do sacrifício da tarde. Essa era uma prática nos tempos bíblicos. Então, a primeira característica da oração de Daniel é que Daniel era constante na oração. Ele parava 3 vezes ao dia, em horários planejados, horários específicos, o horário em que eram oferecidos sacrifícios no templo. Segunda característica, Daniel se ajoelhava e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, orava e suplicava diante de Deus. O profeta orava voltado para o templo de Jerusalém. Mas por que Daniel fazia isso? Abram a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 32 e 33. Todos encontraram? O verso 32 diz assim: ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires quando a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seu país. Salomão dedica o templo, e ele diz: olha, Senhor, quando alguém orar e suplicar nesta tua casa, ouve a oração. E depois ele acrescenta no verso 46 em diante o seguinte: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. É o caso de Daniel. Daniel havia sido levado como um cativo para a Babilônia. E na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, que é Jerusalém, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. O que Salomão disse quando dedicou o templo? Olha, quando eles forem por causa do seu pecado ao cativeiro, e de lá longe orarem e suplicarem, voltados para essa terra, para essa santa casa que eu edifiquei, ouve a oração deles. Por isso que Daniel orava voltado para Jerusalém. Essa é a segunda característica. A terceira característica é que Daniel passou por essa experiência de oração no primeiro ano de Dario, ano 68 do cativeiro babilônico. Nós temos estudado isso na lição da escola sabatina. Daniel está vivendo a iminência do cumprimento da profecia bíblica. O decreto de Ciro sai no ano 538. O povo de fato vai chegar na terra prometida em Israel no ano 36. Então Daniel está vivendo a expectativa desse cumprimento profético, e isso fica claro quando nós comparamos o capítulo 5, verso 31 e o 6:1. Olha o que diz aqui, Daniel capítulo 5, verso 31 e o 6:1.
Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Então esse foi o primeiro ano de Dario o Medo. De fato, Dario o Medo reinou apenas um ano. Mas olha que interessante o que acontece em outro capítulo de Daniel, na mesma época. O capítulo 9, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1 diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Ou seja, o capítulo 9 se passou no mesmo tempo do capítulo 6. E é interessante que o capítulo 9 tem uma oração de Daniel. E no capítulo 6, Daniel está orando 3 vezes ao dia. Agora, olha que interessante essa comparação. Eu vou pedir licença para chegar um pouco mais próximo aqui. Olha que interessante. Eu pus nessa tabela para que vocês vejam os paralelos entre o capítulo 9, o capítulo 6 de Daniel e o capítulo de 1 Reis, capítulo 8. No capítulo 6, nós encontramos a seguinte informação, no verso 11 e 12. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Preste atenção nessa expressão, orar e suplicar. Aí tem o termo correspondente em aramaico. Depois do capítulo 9, é dito o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então você vê de novo essa mesma ideia de orar e suplicar. E aí você vê a mesma expressão, agora em hebraico, mas a expressão é a mesma. Depois, em 1 Reis, capítulo 8, verso 49, Salomão, por ocasião da dedicação do templo, ele diz: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E nós temos a mesma expressão em hebraico. Olha que interessante. Daniel sabia do que estava escrito em 1 Reis, ele lia a Bíblia, e ele começa a orar, então, pautado na promessa bíblica. Não apenas na circunstância em que ele estava vivendo, mas ele começa a reclamar uma promessa. Deus havia dito, por meio desse pacto com Salomão, por ocasião da dedicação do templo, Deus se comprometeu ao aparecer com aquela nuvem gloriosa e de alguma forma legitimando aquilo que Salomão havia dito. E agora Daniel então começa a reclamar essas promessas. Última característica da oração de Daniel: o que ele costumava pedir, voltada pelas promessas bíblicas. Você tem orado o suficiente? Como tem sido a sua vida de oração? Eu quero contar uma experiência para vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu me envolvi com a colportagem, comecei a colportar. E a colportagem me marcou muito, muito. Eu colportei 13 férias. Eu liderei 5 campanhas de colportagem. E eu tive muitas experiências de oração respondida no Ministério de Publicações. Mas teve uma de forma especial que me marcou muito. Quando eu decidi colportar, como eu mencionei para vocês, eu tinha apenas 16 anos, recém-completados. Eu cresci no interior de São Paulo, eu sou do Paraná, mas eu cresci no interior de São Paulo. Família simples, e eu nunca havia viajado sozinho. Então era um menino caipira, em outras palavras. E eu tinha medo de viajar. Eu morava em Lindóia, no interior de São Paulo, e eu estaria indo colportar em Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba. E eu tinha medo. E eu precisava de dinheiro, porque ia sair um ônibus do colégio, ia sair do NASP, Engenheiro Coelho, mas eu estava numa semana de provas, eu estava no 2º ano do ensino médio e eu fazia um curso técnico à noite também. E eu estava na semana de provas, no curso técnico e também no ensino médio, fazia no meu 2º ano. Então eu precisaria ter recursos para ir colportar e fazer essa viagem sozinho. Mas como eu falei, minha família era simples, não tinha tantos recursos, então eu comecei a juntar dinheiro
para conseguir os recursos necessários e ir comportar. Eu me lembro que eu vendia a minha bicicleta, saía ali juntando um dinheirinho aqui, outro ali. E eu me lembro que eu cheguei um sábado na igreja e eu estava orando para que Deus providenciasse os meios. E uma irmã, o nome dela é irmã Cristina, chegou até mim e me deu um envelope. Eu estava ali envolvido com as atividades da igreja e não abri aquele envelope. Eu simplesmente dobrei ele, coloquei no terno e continuei o meu dia. Quando eu cheguei em casa, eu abri aquele envelope e o ano era o ano de 2009 e tinha R$250. Para você pode ser que não seja muito, mas para um menino de 16 anos que não tinha recursos próprios, e a gente está falando de 2009, era um dinheiro que valia muito mais do que agora. Era o dinheiro necessário para que eu fosse viajar. E naquele mesmo dia, uma amiga da minha mãe veio e também me deu R$100. Ou seja, eu tinha mais do que necessário. Mas o que mais me chamou a atenção nessa experiência não foi o fato de Deus ter providenciado os recursos para que eu fosse comportar. E eu fui comportar, foi uma bênção, me marcou muito, tive muitas experiências de orações respondidas naquela primeira campanha. Mas o que mais me marcou foi quando eu voltei. E eu me lembro que eu encontrei essa mesma irmã num pequeno grupo, numa reunião de oração. E eu cheguei para ela e falei assim: irmã Cristina, como é que a senhora sabia que eu estava precisando de dinheiro? Eu não pedi para ninguém. Como é que a senhora sabia? E ela me respondeu algo que eu jamais esqueci na minha vida. Ela me disse o seguinte: Deus mandou eu dar esse dinheiro para você. Deus mandou eu dar esse dinheiro. Ela não tinha como saber, mas Deus tinha, e eu tinha pedido. Eu queria participar da missão, eu queria me envolver na missão, eu só precisava dos recursos, e Deus providenciou. O que nós precisamos hoje é reclamar as promessas de Deus. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Não é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa orar. E como está a sua vida de oração? Você está orando? Você está pedindo? Você está reclamando as promessas de Deus? Eu gostaria de ler esse trecho do livro Caminho a Cristo para vocês. Caminho a Cristo, página 91. É surpreendente notar que oramos tão pouco. Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância da nossa parte para levar-lhes nossas necessidades. O que pensarão os anjos celestiais desses pobres homens e mulheres? Seres sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, infinito em amor, inclina-se para eles, pronto a dar-lhes mais do que podem pedir ou pensar, e eles oram tão pouco e têm uma fé tão pequenina? Um último pensamento, nos lugares celestiais, página 246. Precisamos orar sem cessar. Dilate-se o coração em busca de Deus. Desabafe-se o coração em oração diária, como Daniel fazia, a cada hora, crendo, confiando e principalmente apegando-se à promessa. Irmãos, espero que com essa mensagem, toda vez que você se lembrar da experiência de Daniel na cova dos leões, você se lembre que o que ajudou Daniel a superar a provação foram duas coisas: a oração e o estudo da palavra. Afinal de contas, ele estava bem a par do que estava escrito no livro de 1 Reis, no que estava escrito em Jeremias. Ele conhecia essas promessas, ele estudava a Bíblia e ele orava. O apelo para vocês nessa noite é que nós sigamos o exemplo de Daniel e reclamemos as promessas de Deus. Amém.